Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre São Paulo versus Zubeldia. O Tricolor enfrenta seu ex-treinador na próxima quinta-feira, no jogo no Maracanã contra o Fluminense. Partida super importante para o São Paulo, que sonha em se manter na 8ª colocação para tentar vaga na pré-Libertadores. Queria registrar que a saída do Zubeldia foi bem mais tensa e problemática do que o São Paulo divulgou. O Zubeldia acabou caindo em 16 de junho, na oportunidade que o São Paulo chegou a falar num acordo amigável, assegurando que o argentino havia colocado o cargo à disposição, que o São Paulo aceitou o pedido de demissão do Zubeldia e que tudo corria às mil maravilhas. Não foi o caso, houve um problema financeiro importante. São Paulo tinha 3 milhões de reais a pagar para o Zubeldia e para os seus auxiliares como multa pela saída do treinador. Essa multa equivalia a 3 meses de salário. No primeiro momento, o São Paulo tentou pagar um valor menor, o que não foi aceito. A partir daí, começaram as negociações para um parcelamento. O Tricolor tentando fazer o máximo de parcelas possível e o Zubeldia e seus auxiliares sugerindo um pagamento em menos parcelas. No fim das contas, dá para imaginar que a coisa se acertou, até porque nesse exato momento não existe qualquer processo do Zubeldia contra o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, procurei o pessoal do departamento jurídico do Tricolor, que assegurou que o treinador argentino não precisou recorrer à justiça contra o São Paulo. Por falar em justiça, contar que o Tricolor cobra nos tribunais 6 milhões e 200 mil reais da Blue Saúde, operadora de planos de saúde que estampou sua marca até a metade desse ano. O contrato havia sido iniciado em junho de 2024 e recentemente a Blue Saúde saiu da camisa do São Paulo por inadimplência. De acordo com o Tricolor, o contrato que só acabaria em dezembro precisou ser interrompido porque desde maio desse ano a Blue Saúde deixou de fazer seus pagamentos. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar. E a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O Tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. O Tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o Tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da 2ª divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado.
Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o atacante Luca, que até outro dia defendia o sub-20 do São Paulo, foi bastante elogiado pelos minutos em campo na vitória contra o Juventude. Atleta que deve ser muito mais bem testado nessa reta final de Brasileiro e também no Campeonato Paulista do ano que vem, até pela escassez de jogadores e a dificuldade financeira do tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields. A Outfields, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FDIC. O tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no terceiro trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias, que são aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Só para completar o noticiário do Tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude nesse domingo, no estádio na Vila Belmiro, precisando da vitória para voltar à 8ª colocação no Campeonato Nacional. Resultado que, associado ao título na Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o tricolor na pré-Libertadores de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.